Muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes e crianças. Aqui vos fala o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, fronteira com a cidade de Rivera, na República Oriental do Uruguai, no outro lado ali da linha divisória. Hoje é terça-feira, são 4 de fevereiro de 2025. 4 de fevereiro de 2025, e o relógio marca 5 para as 9 da noite. Estão faltando 5 minutos para as 21 horas. E o calorão continua, calorão cruel, uma fornalha, um verdadeiro forno, o calor em todo o Brasil. Um forno. Neste momento, agora 5 para as 9 da noite, o termômetro está mostrando aqui 31 graus. 31 graus de temperatura. Um forno. É uma fornalha. Que coisa impressionante esse calor. Sinais dos tempos. Sinais dos tempos. Enchente, chuvaradas, tornado, tsunami. Agora esse calorão, violência, guerras, assaltos, sinais dos tempos. Tudo está na Bíblia Sagrada. Tudo está na Bíblia Sagrada. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Ali, ó. O homem mexeu com a natureza, tá? Poluição, experiência, desmatamentos. Tá aí, ó. A natureza tá aí, ó. A natureza apresentando a conta, a mãe natureza aí, ó. Olha esse calorão aí, um absurdo isso aí, né? Tá? Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa é a verdade. Meus amigos e minhas amigas, vamos para a mensagem da noite de hoje e vamos tomar água, hein? Olha a garrafinha de água. Vamos tomar água. Lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância para que possa reerguê-los se errarem. A perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. Que espetáculo! Lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância, com bondade, com educação, para que possa reerguê-los se errarem. A perfeição não é desta terra, ninguém é perfeito. Não exija dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. Portanto, não humilhe ninguém. Não humilhe os mais humildes com grito, com violência, com prevalecimento dos outros, né? Ou como as pessoas dizem normalmente, não se prevaleça das pessoas mais humildes, não se prevaleça, porque Deus está olhando. Pode os outros não estarem olhando, mas Deus olha e Deus vê tudo. E Deus anota lá no livro dele. Na hora certa, ele vai lhe dar o que você precisa. Vai dar o troco. Então não humilhe ninguém. Tenha paciência com os humildes. Às vezes as pessoas andam cansadas, esgotadas e já no limite, mas devemos pedir forças para continuarmos. Que Deus nos dê força
para nós não desanimar. Porque quando nós estivermos cansados e desanimados, é aí que vai ser colocada à prova a nossa fé. Aí é que nós vamos ver, vamos provar se nós temos fé em Jesus Cristo, em Deus ou não. Porque adianta ter fé em Deus, louvar, fé em Jesus, mas tem que ter essa fé também na hora difícil. E é na hora difícil do cansaço é que Deus vai nos fortalecer, que nós temos que nos entregar para Deus. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não adianta com a desculpa de que está cansado, que eu já estou esgotado, e aí jogar a toalha e querer fugir, né, dali da batalha, fugir da luta. Não, é aí, nesse momento, é que a gente tem que contar com a ajuda de Deus, e é aí que Deus vai nos fortalecer. Como diz lá no livro do profeta Isaías, os servos de Deus correrão e não se cansarão, né? Cairão e se levantarão, porque a gente nessa hora, a gente dá a mão para Deus, segura na mão de Deus, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, ela te sustentará. Nas horas mais amargas e de maior cansaço, aí é que temos que segurar na mão de Deus e continuar a luta. E Deus vai nos fortalecer. E não humilhar nunca ninguém, porque Deus está olhando. Dos olhos de Deus não escapa nada. Podemos esconder do homem aqui na terra, mas de Deus não escondemos nada. Deus está vendo tudo o que nós fazemos, né? E nós temos que nos esforçar, temos que nos esforçar para superar os nossos pecados, nossos defeitos, as nossas fraquezas, né? Eu, Antônio Carlos Valente, tenho meus pecados, eu tenho os meus defeitos. Eu não posso ser um hipócrita, detesto a pessoa hipócrita, achar que eu sou um santo, achar que eu sou o Joãozinho do Passo Certo, que faço essas palavras bonitas. Não, eu sou um ser humano de carne e osso, já cometi erros, já cometi pecados. Só tem um detalhe: eu procuro me esforçar para acertar, não insistir no mesmo erro. Não devemos insistir no mesmo erro. Devemos pedir perdão para Deus, nos arrepender e lutar em busca da perfeição. Lutar em busca da perfeição. Errar menos. E isso é o que eu procuro fazer na minha vida. Agora, achar que eu sou um modelo de moralidade, de exemplo, tenho meus defeitos, tenho minhas falhas, e peço perdão para Deus todos os dias, e peço que Deus me fortaleça, que Deus me ajude a eu errar menos, que eu possa ser uma boa pessoa, ajudar o semelhante que precisa, fazer o bem, ser uma pessoa honrada, cumprir os meus compromissos, ser uma pessoa de caráter. Lembram? O caráter, a qualidade mais importante, que Deus me ajude a ser um homem de caráter, que eu me recupere sempre que eu errar, que Deus me ajude a eu me levantar, me recuperar e procurar ser um bom exemplo para todos, reconhecendo que eu sou um ser humano falho, mas eu quero ser amigo de Deus e Deus está comigo. Isso é importante, nos esforçar. E aí eu vou encerrar com uma história maravilhosa. Saibam que Sócrates foi um dos maiores filósofos que existiu na Grécia Antiga. Todos aqui devem ter ouvido falar no filósofo Sócrates. Sócrates era maravilhoso. E uma vez existia um homem que caminhava lá pela Grécia Antiga, e esse homem, ele era fisionomista. Ele passava o dia olhando as pessoas, era o passatempo desse homem.
era o passatempo dele, e outras pessoas também, algumas pessoas davam algumas moedinhas para ele. Ele era fisionomista. O que é isso? Ele olhava o rosto de uma pessoa, os olhos de uma pessoa, e dizia se a pessoa prestava ou não. Só pelo olhar. Ele era fisionomista. E na maioria das vezes ele acertava, na maioria das vezes. Então traziam lá uma pessoa para ele, colocavam de pé na frente dele, na frente de uma pedra, ele vinha e olhava os olhos da pessoa, olhava detidamente os olhos, né? Porque os olhos são as janelas da alma, né? Os nossos olhos revelam quem nós somos, né? Ele olhava os olhos da pessoa assim profundamente, ó. Olhava o rosto, o músculo da face, testa, olhava o tronco, olhava as mãos da pessoa, o formato dos dedos, das mãos, o jeito dele ficar parado, o jeito dele se postar de pé, o formato do nariz dele, o formato dos lábios, da sobrancelha, ficava examinando para dizer que tipo de pessoa era aquela. Só pela fisionomia, ele, na Grécia Antiga. E aí um dia, os adversários desse homem queriam pegá-lo, queriam desmascará-lo, queriam provar que ele era um mentiroso, não, que ele era um enganador, enganava as pessoas. Então esse público, sabe o que esse público que não gostava desse homem fez? Foi atrás do Sócrates, do filósofo Sócrates, e trouxe o filósofo Sócrates, o Sócrates era uma pessoa maravilhosa, né? Era uma pessoa admirável, o maior sábio daquela época, um filósofo até hoje, admirado, incensado pelo que as palavras de Sócrates, sabedoria de Sócrates, a filosofia de Sócrates. Pois acharam o Sócrates numa outra cidade longe, e esse fisionomista não conhecia o Sócrates. E aí trouxeram o Sócrates e colocaram o Sócrates, o grande filósofo Sócrates, na frente desse homem e disseram: nós queremos que o senhor diga que tipo de homem é esse aqui. Esse homem presta, esse homem não presta. Queremos que o senhor olhe para o rosto dele e diga para nós. Aí esse fisionomista chegou, começou a olhar para o Sócrates, para os olhos do Sócrates, o nariz do Sócrates, os lábios, o cabelo, as mãos, o jeito do Sócrates, olhou os pés, como é que o Sócrates ficava de pé, e olhou bastante para os olhos do Sócrates. E aí o pessoal aquele estava, aquela multidão. E aí, que tipo de gente é esse homem aí? Presta, não presta? Nos diga. E o fisionomista respondeu: esse homem aqui, ele é um alcoólatra, borracho. Esse homem aqui é um imoral. É um imoral. É um promíscuo. É um bagaceira. Sem princípios. É um homem da pior espécie. Não tem autodomínio. É um pervertido. É um desonesto. Este homem aqui. Isso é o que esse homem quer. Só pelo exame que eu fiz do rosto dele, dos olhos dele, dos traços dele. Não presta. E aí aquele pessoal caiu numa gargalhada. Te pegamos! Te pegamos! Tu é o maior mentiroso do mundo. Tu é um enganador que anda mentindo para as pessoas, dizendo para as pessoas que tu sabe. Tu não sabe nada. Tu é o maior mentiroso. E o homem ficou: opa, o que houve? Por que estão dizendo isso?
Esse homem é isso que eu acabei de falar. E eles disseram, sabe quem é esse homem? Não, nunca vi na minha frente, mas ele é isso aí. É um imoral, um alcoólatra. Pois olha aqui, ó, mentiroso, enganador, esse homem aí é o famoso filósofo Sócrates. Te pegamos. Esse homem que tu pintou da pior espécie é o grande mestre, é o grande filósofo Sócrates. Tu é um embusteiro, enganador da boa-fé das pessoas. E o Sócrates olhou para o pessoal e disse assim, calma, calma, prestem atenção, deixem eu falar. E aí todo mundo fez silêncio. Sócrates começou a falar. Calma, este homem está certo. Este homem está com a razão. Mas como? Como? Este homem está certo. Ele acertou. Ele acertou. Porque eu seria tudo isso que ele falou se não fosse a minha força de vontade. Foi aquele silêncio. Esse homem está certo, o fisionomista está certo, não condenem ele, ele acertou. Eu seria tudo isso que ele falou. Todas essas tendências que ele falou estão aqui dentro de mim. E eu seria tudo isso se não fosse a minha força de vontade. Que espetáculo. É isso aí, meus senhores. A maldade está, todos nós temos ela. Ela está ali. O que nós não podemos é dar asas para elas. Não podemos dar asas para elas. Porque elas estão ali. Temos que mantê-las sob controle, com força de vontade. Não esqueçam do que Sócrates disse. Eu seria tudo isso que esse homem falou se não fosse a minha força de vontade. O mal está ali dentro de nós. Muitas vezes ele até passa pela nossa cabeça a vontade de fazer as coisas erradas. Mas em nome dos bons princípios, dos grandes valores e do caráter, nós nos controlamos e mantemos sob controle para vivermos em sociedade de forma civilizada. Mas o mal está lá. Sócrates, tudo isso eu seria se não fosse a minha força de vontade. Uma boa noite a todos.